Olá pessoal, aqui é o Chessman e hoje nós vamos falar sobre um dos grandes clássicos do cinema de horror dos anos 80. Vamos falar sobre The Thing, ou, como ficou traduzido aqui no Brasil, O Enigma do Outro Mundo. Um dos maiores clássicos dos grandes dos diretores do cinema de horror e de ficção científica dos anos 80, John Carpenter. Esse filme completa, no ano de 2022, 40 anos e continua sendo um filme extremamente importante, extremamente relevante e simplesmente maravilhoso. Ele é de 1982, pessoal, estrelados pelo Kurt Russell. Kurt Russell, na época, pessoal, ele vinha de grandes sucessos, em parceria com o próprio John Carpenter, né? Fuga de Nova York e outros filmes que ele fazia com grande sucesso. Ele é o grande nome do elenco. O Enigma do Outro Mundo, ou The Thing, adapta um livro, um conto de horror de 1938. Who Goes There? Esse conto, pessoal, já havia sido adaptado para o cinema B, que era O Monstro do Ártico, de 1951. Dessa forma, John Carpenter resolve então fazer uma releitura desse filme. E cara, que filme incrível! Começa, pessoal, pela seguinte... A cena inicial já é, cara, uma das coisas mais incríveis. Começa, né, com uma trilha sonora marcante. Uma trilha sonora incrível, cara. Uma das trilhas sonoras mais marcantes, angustiantes de todos os tempos. A grande palavra desse filme é claustrofobia. É angústia. Nesse processo, pessoal, nós estamos na Antártida, numa estação avançada de pesquisas lá nos anos 80 e tal. Começamos o filme com um cachorro, um husky, sendo perseguidos por um helicóptero e esse husky, coitadinho, se desviando dos tiros desse helicóptero. Esse cachorro, ele consegue chegar até uma estação de pesquisa dos Estados Unidos, é claro. E lá, pessoal, os ocupantes do helicóptero entram em conflito com os americanos e óbvio que os americanos matam os ocupantes do helicóptero. O piloto americano, que é o Kurt Russell, né, o MacReady, ele vai então para onde veio esse helicóptero, porque ele reconhece o helicóptero que era de uma estação de pesquisas norueguesa, que ficava próximo lá da estação americana. Quando esses caras chegam lá, eles descobrem um cenário apocalíptico. Corpos humanos mortos, o local quase tudo queimado. Corpos que em algum momento parecem ter sido humanos. E principalmente os caras acham um treco, um bloco de gelo que deveria ter alguma coisa dentro. E é esse justamente o plot. Em algum momento, essa equipe de pesquisas norueguesa achou alguma coisa no gelo do Ártico. Esse enigma do outro mundo, essa coisa do título, infectou toda a equipe norueguesa, cara. E eles então acabaram morrendo, sendo mortos. A gente não sabe o que aconteceu. O que nós sabemos é quando nós voltamos lá para a estação americana, os caras voltam querendo, todo perturbado. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu com esse povo? O que tá acontecendo aqui? Tal. Velho, o cachorro que estava sendo perseguido, aquele husky fofinho que estava sendo perseguido, que foi levado para o canil da estação americana, maluco do céu, ele se transforma num dos seres mais grotescos. Claro, gente, é claro que você tem que ter na sua mente que nós estamos falando de um filme de 1982. Onde os efeitos especiais são feitos aqueles, né, efeitos práticos, monstros de borracha, aquelas gosmas, aqueles gels gosmentos. Cara, mas meu amigo, é uma coisa tão grotesca que ele se transforma, cara. Uma coisa tão grotesca que eu não consigo explicar. É inominável. Mas o editor vai colocar aqui pra você ver ali, pra você ter uma ideia desse ser monstruoso que ele se transforma. Editor, coloca aí pra galera ver. É uma coisa assim, cara, inominável. E quando eu falo inominável, eu não estou usando esse termo sem nenhum propósito. É porque o Enigma do Outro Mundo, ele é muito baseado nas histórias do horror cósmico. Umas histórias que focam na insignificância do ser humano perante a existência grandiosa do universo. E como que o ser humano é literalmente nada, zero à esquerda perante tudo que existe no universo. Coisas que são muito mais antigas que a existência de qualquer menção da humanidade.
coisas inomináveis. E inominável é esse ser que infecta, replica, assimila qualquer organismo. E aí que nós temos a questão principal desse filme. Temos 12 pesquisadores nessa estação. Se esses pesquisadores saírem, e se esse vírus sair para a humanidade, cara, ele pode devastar a humanidade em questão de dias. Eles não sabem quem está infectado, a gente não sabe, a gente, telespectador, a gente não sabe quem está infectado. Porque em pouco tempo, um infectado, ele é assimilado e ele vira esses seres grotescos. Cara, e esses monstros que essas pessoas vão virando, conforme eles vão se descobrindo infectados, eles vão virando seres monstruosos. Tem uma cena, cara, que é assim, que a cabeça de um cara, ela escorre, cara, a cabeça do corpo, ela escorre da mesa. E o editor vai colocar aí pra vocês verem também essa cena. A cabeça do corpo do cadáver, ela escorre da mesa e ela vira um ser aracnídeo. Sai umas antenas, umas garras, umas patas. Cara, é muito, muito grotesco. Mas como eu falei no começo, cara, é um filme de horror, de ficção científica, que é fantástico, é maravilhoso. Ele foi feito há 40 anos, cara, e você tem que dar essa... Você tem que dar, né, cara, esse desconto pro filme, cara. Mas é incrível, você tem que assistir, cara, você tem que assistir. Se você gosta dessas abordagens, se você gosta dessas questões, desses seres sobrenaturais, / alienígenas, / desconhecido, você tem que assistir The Thing, o Enigma do Outro Mundo. Depois, lá por volta do ano de 2010, ele teve uma continuação / prequel, né, que conta como foi que essa estação de pesquisas norueguesa, achou o ser, 2, onde estava esse ser, e 3, como que esse ser destruiu toda a estação de pesquisas lá da Noruega. Mas, cara, esse prequel que foi feito, cara, ele foi feito já com tecnologia digital, os efeitos especiais, os melhores que tinha, ele não consegue ser tão bom, tão imprevisível, tão maravilhoso quanto é o Enigma do Outro Mundo. Eu não vou mais contar pra vocês como é que o filme acaba. Não vou dar mais spoilers, além desses spoilers que eu já te dei aí, você vê esse ser grotesco. Mas, cara, da mesma forma que eu não vou contar os spoilers pra vocês, que você não vai saber como é que é o filme, a não ser que você assista, os pesquisadores, os doutores, os caras que estão lá na estação de pesquisa dos Estados Unidos não sabem quem é humano ou quem não é humano. E aí fica uma pergunta: será que o cara que está infectado, ele tem consciência de que ele vai se tornar um outro ser, que ele vai se tornar uma entidade, ou esse cara que está infectado, ele continua acreditando ser um ser humano? Essas perguntas são justamente o que levam o Enigma do Outro Mundo, como eu falei, a esse sentimento angustiante, claustrofóbico. E claro, né, com esses monstros terríveis que você tem que conhecer. Cara, esse filme ele é fantástico. Eu assisti ele quando eu era criança, entregando a idade. Claro, não foi lá em 1982, mas eu assisti ele nos anos 90 aí, mais ou menos, que a gente tinha que ir na locadora pegar o filme, cara, e ele era um filme que a gente ficava, nossa, que será que é isso? O que será que tá acontecendo? E essa que é a pegada. Busque, procure, encontre. Você não vai se arrepender. Se você gosta de terror, de ficção científica, assista The Thing, o Enigma do Outro Mundo. Galera, eu vou fazer mais vídeos aqui falando de outros clássicos que estão fazendo aniversário esse ano, mas eu já quis abrir essa nova série de vídeos aqui no canal falando de The Thing, de John Carpenter e com Kurt Russell. Não se esqueça de assinar o canal, não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mas por enquanto, eu deixo com vocês o meu tradicional vida longa e próspera. Um grande abraço e até mais. Fui!